De volta com o Educador Entrevista, nós vamos falar um pouquinho a respeito da Semana do Idoso, uma ação que ocorre aí na Domus e no Claretiano. Converso aqui com o clínico geral Vinícius Areia Garcia. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Muito boa tarde, Luciano. Fico contente aqui com essa oportunidade de estar novamente em ação, ao vivo aqui com o pessoal. Bom, também converso aqui com o fisioterapeuta gerontólogo, com Bruno Ferreira. Bruno, gratidão pela participação. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado a você por nos recepcionar, nos permitir falar um pouquinho, né, dessas ações que o Claretiano vai estar desenvolvendo na próxima semana. Bom, antes da gente chegar na programação, enfim, da semana, é interessante a gente pensar, né, na qualidade de vida hoje dos idosos, porque a gente tinha um pensamento há algumas décadas que era ampliar a perspectiva de vida, né? E a gente vê que isso foi acontecendo. E hoje a gente vê cada vez mais o discurso de não basta ampliar, tem que ampliar com qualidade, né? Esse é o fator. Ao mesmo tempo que a gente teve avanços científicos e tudo isso ajudou, os hábitos não têm ajudado muito e a gente começa a ver pela primeira vez uma curva descendente, né? Tanto em prorrogação aí de vida quanto em qualidade dessa vida, correto? Correto. E aí a gente cai numa questão, doutor Vinícius, que é muito mais um alerta de informação, que é de se falar em saúde preventiva, de falar em ações preventivas, justamente para voltar a ter uma curva positiva aí. De fato, né, o processo de envelhecimento nada mais é do que o conjunto de ações e reações bioquímicas do nosso corpo ao longo da vida. Basicamente, dois fatores aí, as reações e o tempo, né? Claro que as atividades mecânicas, a exposição ao ambiente, tudo isso influencia diretamente na nossa qualidade de vida. O processo de envelhecimento com com o estresse, né? O estresse que eu digo não é só o estresse mental ou psicológico, mas o estresse mesmo dos nossos hábitos de vida, alimentar, o hábito de vícios, né, como o tabagismo ou até mesmo o uso de outras substâncias, ou a prática, né, depois até o Bruno consegue comentar melhor, indevida do prática de exercícios físicos, tudo mais, gera um acelero, né, aumenta a alteração mais rápida do processo de envelhecimento, né? Então isso causa o que nós chamamos de senilidade, né? Então que é um envelhecimento patológico, é um envelhecimento com doenças que não surgiriam a partir daquela base ali. Então a preventiva entra justamente nesse meio caminho aí, que é para poder evitar com que esses fatores causem a degeneração do organismo a ponto de chegar nesses estágios tão avançados mais frequente. Perfeito. E Bruno, fazendo uma comparação, né, vamos fazer uma comparação simples, né, do corpo com um carro, por exemplo, um veículo, né? Então aquele veículo bem cuidado, que você tem manutenção, que você põe um bom combustível, que você faz a troca do óleo sempre, etc., vai acabar indo menos para o mecânico, vai dar menos defeito e vai durar mais, né? Aí a gente vê as pessoas cuidando extremamente bem do veículo e esquecendo o veículo principal, que é o organismo, que é o próprio corpo. Perfeito. Realmente, né, quando a gente pensa hoje em gerontologia, a gente pensa em melhorar a capacidade funcional dos nossos idosos. E aí, né, um ponto que é muito importante, que é natural que o nosso idoso já vem acarretando ao longo, né, do processo dele de envelhecimento algumas alterações que são comuns. E o principal foco é que ele consiga, mesmo com essas alterações, envelhecer de forma ativa. Dentro da gerontologia, a gente costuma utilizar muito esse termo, que hoje é o envelhecimento ativo. É aquele indivíduo que consegue manter um ritmo, principalmente relacionado à atividade física, de forma satisfatória. Porque nós sabemos que quanto mais ele se exercita, menos ele vai ser sedentário e, a partir daí, ele vai ter uma boa qualidade de vida e, consequentemente, uma boa saúde. Hoje a saúde ela tem um foco muito grande, né, em ações preventivas, que realmente é o principal, porque nós temos uma população que está envelhecendo e nós não queremos que ela chegue, né, a utilizar de forma negativa o nosso sistema de saúde, porque nós temos uma população muito grande para utilizar esse sistema de saúde e, por outro lado, nós vamos pensar na contribuição dele ter uma melhor qualidade de vida e uma vida, como você disse na sua abertura, né, mais longínqua e com qualidade.
Porque não adianta eu só envelhecer, mas eu preciso envelhecer e continuar cuidando dos meus netos, cuidando da minha família, viajando e ter essa vida mais ativa. E por isso que hoje a gente fala muito sobre isso. Ter um bom envelhecimento ativo, voltado com atividade física e se mantendo o maior tempo possível dentro das suas atividades. Muito bom. E, doutor Vinícius, quando a gente fala de atividade, não é um conjunto da obra, né? A parte física também, mas a gente percebe essa questão do estímulo mental, né? Tanto que a gente tinha estatísticas aí de decréscimo de qualidade de vida após a aposentadoria, né? Justamente porque a pessoa retirava estímulos da vida e justamente isso levava a uma queda aí da qualidade total aí do indivíduo. Muito interessante tocar nesse ponto, né? Porque quando a gente pensa na curva aí de faixa etária mesmo, até mesmo do envelhecimento da população, nós percebemos que o Brasil hoje ele encontra-se num meio que a gente chama de tripla carga de doença. O que significa isso? O Brasil ele ainda tem resquícios de doenças de países ainda em desenvolvimento, que são as doenças infecciosas e parasitárias, né? Que são os verminoses, os vermes, né? As infecções, né? Muitas delas aí transmissíveis. Tem a segunda, que seriam as causas externas, que aí está muito correlacionado com o meio mesmo, tanto a parte de violência quanto trânsito, e são causas que vêm aí, de certa forma, reduzindo. E o terceiro, que é o nosso principal foco, que são as doenças crônicas não transmissíveis. Quando a gente pensa nas doenças crônicas que não são transmissíveis, vem na cabeça diabetes, hipertensão, né, que é a pressão alta, que são inerentes aí com o processo de envelhecimento, mas no meio delas também vem em uma proporção acelerada e aumentada muito em relação ao que a gente já viu, até mesmo em relação a diagnósticos, as doenças que são neurológicas e psiquiátricas. Então, a depressão, a ansiedade atinge toda a população, porém, no idoso, hoje a gente até atualizou, né, escalas geriátricas para a depressão, porque vem sobrepondo muitas doenças e incapacitando mais do que a gente pensa com relação a outras doenças que têm um manejo mais adequado. Então, realmente fica até mais difícil de identificar, porque alguns idosos eles não expressam muito bem isso, mas em relação ao controle, fica difícil de estabelecer qual que é o limite ali para melhorar e decrescendo, né, a qualidade de vida do idoso. Quando se pensa, né, na realização de um evento desse como uma semana, é interessante a quantidade de questões que são levantadas, né, desde avaliações, propostas de atividades, mas que são uma pílulazinha, né, de tudo que se pode, né? Então, a ideia, de certa forma, né, Bruno, é até dar contato com possibilidades para essas pessoas. Perfeito. A idealização dessa ação é justamente trazer um retorno para a comunidade, né, das ações que nós realizamos dentro do Claretiano e na Domus, onde o principal é conscientizar aquela população e principalmente aqueles idosos que puderem passar pela nossa ação, para que eles possam entender como está a sua capacidade funcional, a sua saúde, a sua qualidade de vida, riscos de quedas, para justamente a partir daí a gente conseguir melhorar, né, para esse público essas ações. Então esse é o nosso principal foco. Também, não é, quando a gente pensa justamente nisso, né, na orientação, doutor Vinícius, né, de como repensar, porque muitas vezes é isso, né, as pessoas não pensam na sua rotina na velhice, né, e muitas vezes a família também, infelizmente, não deixa o idoso criar uma rotina. A gente vê muitas vezes superproteção, né, fica com medo de cair, não deixa lavar a louça, não deixa fazer nada. Isso acaba sendo um problema e acaba agravando problemas. Certo. Quando a gente pensa no idoso e na rotina dele, muitas pessoas acham que varia muito em relação à população normal, porque nós estamos ainda, como dizemos, né, população economicamente ativa, ainda em atividade, principalmente trabalho, direção e tudo mais. Só que quando a gente pensa isso no ponto de vista do idoso,
na verdade, é só a manutenção desse estilo de vida. Não muda tanto em relação a isso. O que alteram são os cuidados, né, com relação ao processo do envelhecimento e o quanto que os órgãos envelhecidos podem afetar esse processo. Então, a gente pega hoje idosos que participam ainda de maratonas, de corridas. Agora, a gente vai falar, olha, não vai tentar fazer a mais longa que tem, vai tentar fazer o quê? Reduzir para aquela que vai ser apta para o corpo, mas não parar, não cessar, né? Inclusive, essa é uma mentalidade muito errada em relação à população, de pensar que o idoso tem que parar as atividades, parar a rotina, e pelo contrário, tem que ser estimulado, tanto do ponto de vista mental, quanto a parte corporal, do físico mesmo. Exato. E criar atividades, né? Também essa questão da rotina na transição. Muitas vezes eu não tenho uma atividade, eu não pratico nada, olha, vamos procurar atividades, né? Hoje a gente tem uma gama de serviços que são oferecidos no município, não é? E fora isso, eu acho que cada vez mais eu tenho visto aqui, e a Eleusa aqui falando a respeito disso, né? De senhoras que cada vez mais usam os chamados tutoriais das redes, né, para aprender novas atividades, né, e acabam dividindo isso com as amigas. Então, hoje a gente tem acesso a uma gama de possibilidades, mas infelizmente são poucos que de fato fazem uso disso. Sim, com certeza. E um ponto importante, né, que hoje mudou muito a mentalidade dentro da área da saúde de como se trabalhar com esse indivíduo idoso. Antigamente nós acreditávamos que exercícios de mais baixo impacto, com intensidade menores, trariam benefícios melhores. E a gente percebeu que isso não é real, que eu preciso estimular ele com cargas de intensidade média, até mesmo intensa, que antes a gente não pensava nesse cenário. Foi feito um estudo recentemente, onde indivíduos que tiveram osteoporose e ficaram em cargas muito baixas de atividade, tinham pioras do seu quadro clínico. E quando era ofertado atividades mais intensas, eles já tinham oposto uma melhora. E vindo de encontro a isso, então, manter a população mais ativa, dentro de programas que envolvam, né, estimulem a capacidade social, você está criando o indivíduo dentro de um alicerce biopsicossocial ativo. E isso, claramente, vai repercutir na capacidade funcional e na melhora da qualidade de vida desse idoso. Exato. É lógico que tudo com um equilíbrio, né, doutor Vinícius? Olha, qual a condição de saúde desse idoso hoje, que tipo de medicamento consome, né? Eu acho que por isso também ter uma ação multidisciplinar é interessante para se pensar possibilidades. Perfeitamente. Aí no idoso, o processo de envelhecimento e nas atividades e manutenção, o que a gente tem que respeitar o limite dele de acordo com as suas capacidades, tanto físicas quanto biológicas. Então, igual eu comentei anteriormente, a gente tem que avaliar como que está a função dele, função global, tanto do ponto de vista do coração, do pulmão, como está a parte ortopédica, se não tem nenhuma limitação que essa rotina aí possa fazer com que ele piore ou prejudique algo que já está no corpo dele, ou até mesmo em função. Então, adequar, olha, reduz isso, muda um pouquinho. Então, a gente utiliza o termo de adequação mesmo, do estilo de vida, parte alimentar, e inclusive do estilo mesmo diário. Uhum. Também, não é? Quando se fala aí dessas ações, das atividades, da qualidade de vida hoje, Rodrigo colocando também uma questão interessante, que é a questão da saúde mental do idoso, não é? Que também tem sido uma coisa muito debatida, e também as doenças degenerativas ligadas a esse quadro, que infelizmente também a gente vê um crescimento. Certo. Em relação à parte de doenças neurodegenerativas principais, né, nós vemos que o aumento dela vem em decorrência do processo de novamente, envelhecimento da população. Quando a gente pega até mesmo em dados estatísticos, nós percebemos que atualmente na população mundial quase temos 1 bilhão de idosos, né, em relação a quase 8 aí de população. Daqui em 2050, estima-se que esse valor vai passar de 2,5 bilhões, e isso possa indicar que até em torno de 25% da população seja idosa. Então, o número de doenças que são crônicas, até mesmo não transmissíveis, que foram as
posteriormente aumentam. Então, dentre elas, não só as doenças mentais, as doenças neurológicas que são decorrentes do processo de envelhecimento, muitas delas têm causas genéticas também, mas as outras vêm em conjunto. Doenças aí da pressão, diabetes, as neoplásicas, né? A gente pensa em cânceres. Então, isso daí é algo que exige um cuidado maior com a saúde do idoso num contexto total. Porque aquela questão, né? Olha, na minha família não se apresentava esse tipo de quadro de doenças, mas também as pessoas morriam precocemente, né? Com o avançar da idade média da minha família, começaram a aparecer esses quadros, justamente por isso, né? Algumas enfermidades, os especialistas dizem, olha, você não teve porque você ainda não chegou numa idade propícia para, né? Isso. É engraçado, até mesmo comentou anteriormente, falando uma analogia em relação ao que como se nós fôssemos carros, né? E é exatamente isso. Por quê? Nós somos carros, mas nós não temos peças para serem trocadas, né? E como nós não trocamos as peças, a forma com que utilizamos esse carro, e que vem já de fábrica, nós não escolhemos essas peças, é algo que vai refletir em como que ela vai ser utilizada com o tempo. Então, alguns carros já têm problemas aí mais parecidos, e a gente fala isso que isso seria genética mesmo. Então, com o processo de envelhecimento, vai falar, olha, esse carro gasta um pouquinho mais aqui do pneu, da suspensão, do motor, e isso é basicamente o arcabouço genético somado ao estilo de vida que vai somar esses fatores e predispor a certos tipos de doenças. E claro que muitas delas demoram anos para surgir, né? Principalmente as neurológicas. E aí percebemos que a população, com o processo de envelhecimento, essas doenças vão ficando mais claras aí e evidentes. Perfeito. Mas se a gente começa a pensar a velhice mais cedo, e eu acho que esse é o grande fator, né? A gente consegue de fato fazer o preventivo. Né? Porque depois que o problema se instala, você vai conseguir paliativos, etc., mas não mais preventivo. E a gente teve um discurso por muito tempo, em algumas gerações, né, que era o do, fazendo ainda a analogia com o carro, né, do sujeito que preferia viver, né, 30 anos a 100, né, do que 100 anos a 30. Né, quando a gente compara aí com velocidade. E a gente tem visto pessoas pagando preços altos justamente por isso, né, porque abusaram demais nos primeiros anos da vida e depois a fatura veio. Sim, com certeza, né? Quando a gente pensa em fatores fisiológicos, nós temos uma estimativa que o indivíduo até os 20 anos de idade, e próximo ali dos 20 anos, ele está na ascensão máxima, pensando em sínteses corporais. Quando ele chega aos 30 anos, existe um platô de estabilidade que vai acontecer no próximo dos 10 anos, mais ou menos. E para a mulher é muito demarcado pelo início da menopausa, né? Para o homem, essa idade ela não é uma idade limite, então ela pode até ultrapassar um pouquinho mais. E o que nós esperamos é que após esse momento, você tenha uma queda. Então, a gente diz que quanto mais eu tenho de ações preventivas, me mantenho ativo até essa faixa etária, até próximo dos 40 anos, eu vou ter uma reserva maior para quando eu estiver mais idoso, para eu conseguir utilizar essa reserva. E aí a doença, ela impactar menos o meu corpo, que é essa grande diferença. Então, se você pega as doenças crônicas, né, você pode perceber que às vezes eu tenho 2 indivíduos com a mesma doença, mas um tem um comportamento melhor em relação ao outro, que vem justamente dessa reserva, da sua qualidade de vida e dos aspectos de vida que ele viveu, às vezes, né, não vivendo a 100 o tempo todo, e que isso gerou um aspecto positivo lá no envelhecimento, né, lá na velhice dele. E quando a gente fala da questão ligada aos idosos, também, né? A Geronto é uma ação aí específica de cuidado, né, com um olhar pontual, mas que a gente vê também que cada vez mais começou a se entender, não, isso é de fato perfil de idoso e a gente tem que começar a analisar isso mais, e isso tem dado mais qualidade de vida e mais sobrevida. De fato, percebemos, até mesmo em relação à área da saúde, um aumento aí da busca pela questão geriátrica, né? E tanto na clínica geral quanto qualquer área de especialização,
há um aumento da progressão de idosos. Então, o oftalmologista vai atender mais idoso, até mesmo qualquer área que pensarmos vai atender mais idosos, exceção a pediatria, né? Mas que as subespecializações estão aumentando e muitas delas focando nisso, né? Pensando até mesmo, citando exemplos para ficar mais claro, quando a gente pega ali um especialista, um ortopedista, ele vai especializar no joelho. Então, hoje, a proporção de pacientes vítimas de trauma praticamente ali teve ali um aumento, depois uma redução, mantém estável, mas a proporção de idosos que estão aparecendo ao consultório com questões aí crônicas, degeneração, artrose por conta da idade, vem aumentando. Então, até mesmo as subespecializações para a parte geriátrica vem em decorrência disso. Isso melhora a condição de saúde do idoso, né, até mesmo com essas subespecializações, mas também é um cuidado que temos que ter. E Bruno, quando a gente fala também na fisioterapia, é isso, né? A gente vê cada vez mais segmentos, né, dentro da profissão. E também acho que se abriu um leque muito grande relacionado aos idosos, justamente por aquilo que você colocou no bloco passado. Antes se poupava muito do exercício, da atividade, e hoje já se entende o contrário, né? A gente tem que dar atividade, mas atividade adequada, né? Olha, esse idoso ao longo da vida aí desenvolveu um problema no joelho, mas é no joelho, eu tenho que manter o restante do corpo ativo. Sim, com toda certeza, né? Quando a gente traz que eu preciso ter intensidades médias e altas com esse meu indivíduo, mas a gente tem que lembrar que isso é particular do próprio idoso. Então, todas essas medidas de intensidade vêm de orientações internacionais, mas elas são pautadas para aquele público, para aquele indivíduo de uma forma personalizada. Dentro da fisioterapia gerontológica, né, ela foi se segmentando e se criou essa área de atuação, porque não adianta eu olhar o idoso por outras perspectivas que não seja aquela do próprio idoso. E quando eu enxergo o idoso, eu não posso enxergar só dentro da minha casinha como fisioterapeuta. Como o Dr. Vinícius comentou, né, é muito importante de eu entender quais são as ações do médico, quais as ações do nutricionista, para que eu possa ofertar. Então, um caso rápido de um idoso que nós tínhamos, essa idosa ela chegou para nós com um quadro de desnutrição. Não tem como eu introduzir um exercício de força, né, voltado para um ganho de massa muscular, sendo que ela está ali naquele momento com déficits de micronutrientes, macronutrientes, que o exercício físico não vai surtir o efeito que deveria. E são esses os olhares que a fisioterapia gerontológica, né, ela nos proporciona. Então, entender o momento exato, por exemplo, do exercício de força ser introduzido para que aquela paciente tenha a melhor resposta. E, claro, né, que se eu atuo em outras áreas e eu tenho uma atuação dentro da gerontologia, às vezes essa visão acaba ficando um pouquinho mais difícil de ser vista e ser manejada pela equipe, né? E isso é um ponto importante. Quando nós pensamos em idoso, nós pensamos em trabalho multidisciplinar. Eu não consigo esquecer, né, de nenhuma das áreas da saúde, porque o meu idoso eu não posso enxergar ele de forma unilateral. Então eu vou enxergá-lo de forma holística para ofertar o melhor para esse idoso e ele me gerar as melhores respostas ali e uma boa qualidade de vida. Muito bom. E é interessante isso, né? Também tem a questão do convencimento, que é que o Pedro coloca aqui, não é? Você tem idosos que têm, não é, resistência aqui a ir ao médico, a fazer o tratamento. Esse convencimento e o suporte da família e do entorno é fundamental para essa qualidade de vida, né? Tem que... Com certeza. O familiar, ele é ativo dentro desse processo, né? Eu preciso ofertar, eu preciso ter um familiar ativo que oriente, né? Que traga ali também uma motivação, porque nós somos movidos a isso, né? A motivação, ao cuidado dos demais. Muito bom. E criar estímulos, né? A Alicia que coloca, eu acho que até a mãe dela já falou aqui isso no programa, né? Que a mãe dela é idosa, né? O pai tinha falecido, ela fazia poucas atividades, etc. E a Alicia achou um caminho que foi dar um cachorro para a mãe, né? E isso, né, gerou caminhadas diárias para levar o cachorro para passear, etc. E a família inteira notou a mudança na qualidade de vida.
Perfeito. Esse é um exemplo claro que nós comentamos lá no início da entrevista a respeito da rotina. Então, a introdução aí do cachorro, ou se não, a mudança do estilo de vida ali dela, propiciou com que melhorasse as qualidades, né, de atividade física, até mesmo o ponto de vista emocional pode ter sido melhorado e favoreceu uma rotina melhor para o idoso. Então, como o Bruno tinha comentado, avaliar ele de forma holística, né? Avaliar ele de forma complementar do corpo todo. Então, não adianta diferenciar, porque precisa de uma equipe multidisciplinar, e às vezes essa equipe multidisciplinar, né, quando não tem todo o manejo até de assistência de saúde, que muitos são resistentes a procurar assistência à saúde, a própria família acaba fazendo, né? Então, isso daí foi uma assistência de saúde da própria familiar com relação à paciente, já de perceber que ela precisava de um estímulo externo. A gente falando um pouquinho aqui a respeito de cuidado com os nossos idosos e da Semana do Idoso aí da Domus, falar um pouquinho, Bruno, a respeito aí da programação, não é? E de perfil de quem pode participar. Bom, nós esperamos, né, que os idosos possam ir visitar a Domus no dia 3 de outubro. Então, na próxima semana, no dia 1 é comemorado o Dia Internacional do Idoso, mas as nossas ações elas serão focadas principalmente no dia 3. No dia 3 de outubro, a Domus ela vai abrir ali aquela área traseira dela ali, né, aquela região que é de frente à praça. Sim. E ali vai ser ofertado para a população de Batatais, quem tiver o interesse de estar indo prestigiar esse momento, né, avaliações relacionadas à capacidade funcional, avaliações relacionadas a risco de quedas e também a questão de sarcopenia, para que a gente possa orientar essa população relacionada às questões do idoso. Essa é uma ação do curso de fisioterapia do Centro Universitário Claretiano, mais a Domus. Ainda no período noturno, aí vai ser interno apenas para os alunos do curso de fisioterapia, né? Vai havendo um debate, uma roda de conversa para a gente discutir um pouco sobre algumas perspectivas relacionadas às doenças do idoso, que atualmente, né, nós temos um grande foco para isso. Sarcopenia, para quem não conhece o termo técnico, o que é? Sarcopenia é a perda de massa muscular que acontece nos idosos e que, se chegar a um determinado nível, isso pode ser configurado como uma doença, que repercute principalmente na capacidade funcional e na qualidade de vida desse idoso. Perfeito. Na questão da participação, não é, nessa parte que é aberta aí, é só chegar. Tem inscrição prévia ou não? Perfeito. Não há inscrição. Nós aguardamos, na verdade, a população, né, de Batatais. E aí chegar lá na Domus no dia 3, a partir da 1h30, para poder fazer as avaliações. E esse é um compromisso, né, do Claretiano e da Domus com a população de Batatais, porque é o retorno, né, que nós podemos oferecer ali, que é cuidar um pouquinho da saúde de cada um dentro das suas especialidades. Um dos pontos que você toca é a questão do risco de queda, que a gente tem preocupação redobrada com os idosos, não é, porque a gente sabe que o processo de recuperação é mais complicadinho no caso de uma fratura e acaba gerando outras comorbidades aí o período de recuperação. Mas ao mesmo tempo, e a Vanessa coloca aqui isso, né, quando a gente observa muitas residências de idosos, é o parque de diversões do acidente, né? Porque é tapete para todo lado, né? É um excesso de móveis, de objetos, né? Que além da queda podem gerar aí um outro tipo de ferimento. Repensar espaço, a gente fala pouco isso, né? De qualidade de vida para os idosos, também tem que se fazer. Sim, com certeza, né? Quando a gente pensa em risco de queda, nós temos fatores hoje que são intrínsecos, que é aquele do próprio idoso, fatores extrínsecos, que é o ambiente onde esse idoso ele está atuando, né, ou que ele está presente, e fatores comportamentais também desse idoso. E esses 3 fatores, quanto mais eu consigo eliminá-los, melhor, mais eu gero uma prevenção em questão aos riscos de queda. Exato. E doutor, às vezes isso gera algum tipo de conflito, né? Porque também você está naquele ambiente de memória do idoso, né? Então, ao longo da vida se reúne e se guarda muita coisa em função dessa memória afetiva. Então, conseguir conciliar isso com um ambiente seguro também é um papel fundamental que a família tem que construir.
Muito interessante entrar nesse ponto, nessa discussão, em relação até mesmo o Ministério da Saúde lançou uma nota sobre a casa segura do idoso, né, o lar seguro do idoso. Então, até para a população serve para identificar e procurar. Tem todos os tópicos ali de como fazer um lar seguro mesmo para a velhice. E a gente percebe que a maioria das casas não tem essas conformações. E quando falamos na parte emocional, né, eu vejo isso, todos nós percebemos com relação a familiares, né? Eles têm ali a casa, as memórias afetivas, até mesmo, comprei esse tapete há tantos anos, tá aqui, eu gosto de deixar ele dessa forma, tem aqui os degraus nessa escadinha que eu gosto de utilizar. Então, entra como a mudança da rotina também, mudança de hábitos, e às vezes tem que ceder um pouquinho em relação a isso, porque a gente vê que tem um aumento das quedas, um aumento do índice de fragilidade nos idosos com questão de trauma mesmo, né? É uma das principais causas aí, sendo a principal causa externa no idoso, né, de óbito ou se não de complicações, por conta dos acidentes domésticos. Então, infelizmente, o ideal é retirar. Se não possível retirar, adaptar de uma forma com que fique menos prejudicial. Então, tem que entrar nesse meio termo aí. E é interessante isso, né? Porque, de novo, a gente não tem o mínimo hábito de pensar futuro. Não é? Então, quando a gente fala das casas, olha, ao construir a casa, né, o sujeito já poderia pensar numa porta um pouquinho mais larga para o banheiro, né, porque na velhice vai se precisar disso, caso tenha uma cadeira de roda, uma cadeira de banho, a gente não pensa, né? A questão das barras, de se optar por rampas ao invés de degrau, né? Tudo isso, não é? Eu acho que tinha que estar já na rotina, né, de todos, não é? Porque, querendo ou não, um dia a gente pode precisar, todo mundo está sujeito a uma fratura que vai precisar dessas condições no espaço, e a gente só se dá conta disso quando precisa. Muito interessante novamente, porque quando a gente pensa na casa segura, todo mundo vai pensar no idoso caindo, mas não é só o idoso que vai cair e que pode ter traumas graves. A gente vê até mesmo pacientes jovens, tudo, porque o ambiente não é o ideal, não é o propício. Traz resquícios, né, culturais, né, antigos, então realmente precisam mudar as formas de avaliação, tanto para manejo mesmo de como construir o ambiente domiciliar, para a família se programar realmente para a velhice. Igual comentamos anteriormente, o processo de envelhecimento está aí, a população está vivendo mais, o índice de mortalidade realmente diminuiu, então a expectativa de vida em anos aumentou. Então, isso vai fazer com que prorroguemos a nossa expectativa de vida. Interessante pensarmos que o Ministério da Saúde configura o idoso acima de 60 anos, porém já tem países que estão ampliando essa idade, inclusive as Nações Unidas já pensam em colocar 65 ou até mais idade, dependendo do quadro aí do país e das condições dos idosos. Justamente isso, né? Porque o sujeito passa dos 60 com uma vida ativa, muitos continuam trabalhando, não é? Então, a gente acaba, eu acho que no futuro próximo, caindo aí, depois de uma certa faixa etária, vai ser cada caso um caso, né? A gente vai ter avaliação para ver, não é, um perfil mais... Pensar isso é importante, eu acho que ações como da semana são importantíssimas, mas colocar esse pensamento mais na rotina para que de fato a gente se veja no futuro enquanto idosos e tome as medidas necessárias para ter qualidade de vida. Muitas vezes, né, o doutor colocou isso no começo do programa, que a gente vê aí uma geração que já não é tão ativa, né, e que já pensa numa aposentadoria para ficar menos ativa ainda, né? Só que se esquece que se não tiver atividade agora, não vai chegar nessa aposentadoria no futuro, né? Então, de fato, a gente tem que começar a pensar na nossa vida como um todo, né, para desfrutar depois dessa qualidade lá nos anos mais avançados. Com certeza. Hoje, essa é a grande chave dentro da gerontologia. Então, eu enxergar enquanto mais jovem e já começar a me projetar. Tem algumas universidades públicas que hoje tem uma disciplina que é chamada de ergogerontologia. Então, a utilização da ergonomia dentro da gerontologia, justamente pensando nessas adaptações. Então, pensar inicialmente, planejar e já executar
casas, equipamentos que facilite, porque a gerontologia hoje ela está em evidência, né? E a gente sabe, nós esperamos que a população de idosos, que já está numa curva grande de ascensão, que essa curva ainda se intensifique mais pelo envelhecimento que acontece tanto pela base da nossa pirâmide etária, quanto também pelo topo. Exato. Reforçando, Bruno, né? Horário aí específico da ação, dia e para a participação das pessoas. Perfeito. A Domus e o Centro Universitário Claritiano de Batatais espera todos a partir das 13h30, né? Então os idosos podem ir para realizar as avaliações, que vai acontecer na Domus, a parte de trás da Domus ali, de frente com a Praça do Claritiano. Perfeito, né? Só comparecer, passar pela sua avaliação, ter as orientações, e a gente sabe ali todo o complexo de saúde existente, né, no Claritiano, Domus, né? Então orientação e às vezes até já com um possível aí orientação para futuros encaminhamentos aí nesses casos, correto? Perfeito, é isso que o curso de fisioterapia ele está planejando, né, para que aconteça mesmo. A gente orientar e tentar favorecer de forma positiva a saúde dos nossos idosos aqui de Batatais. Bruno, gratidão imensa pela participação. Fica sempre o convite aqui para fazer essa ação, não é, de esclarecimento e prevenção com a comunidade. Muito obrigado. Eu que agradeço a participação e por vocês terem aberto esse espaço para a gente falar de um tema tão importante hoje, a saúde. Doutor Vinícius, sempre muito bom recebê-lo, né? Gratidão sempre pela participação e fica sempre o convite. Agradeço muito novamente pela oportunidade de estar diante de todos e pela oportunidade mesmo de poder explanar um pouquinho a respeito desses temas mesmo. E deixar novamente o convite para poder aparecer a população lá na Domus, né, 1h30 no dia 3, quinta-feira que vem. Tá? É só para a gente já reforçar em relação a temas muito importantes na nossa saúde.